Graças a Deus. Nós estamos tratando de Apocalipse 12, que é uma batalha espiritual. E é isso que nós estamos enfrentando agora. Viu-se um grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu também um outro sinal do céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustentem durante 1260 dias. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é toda a perseguição que houve desde Abel, todo o derramamento de sangue desde Abel até o nascimento de Jesus por parte da Virgem Maria. E nós mesmos percebemos o que acontece quando Herodes sabe do nascimento de Jesus. Então ele... Amém. Então Herodes ele manda matar todos os nenéns acima de 2 anos. Mas ainda assim, Jesus é preservado. O anjo guia Jesus o anjo aparece para José e o guia para que em segurança ficasse no Egito. E lá ele permanece até que seja o tempo oportuno da sua volta, onde ele se estabelece em Nazaré, junto com a sua esposa Maria, e cria então a sua família e Jesus nela. E essa luta espiritual que se perpetua desde Abel, como eu disse a vocês, ela nos alcançou. A partir do momento da nossa conversão, a partir do momento que nós nos aproximamos de Cristo, por meio da fé, Satanás fica furioso. E ele vai usar todas as suas ferramentas para de alguma forma tentar interferir no nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, o que aconteceu agora aqui só acontece na nossa congregação. Eu falo para vocês porque eu já estive em várias outras igrejas e eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma pessoa entrar na igreja e criar confusão e permanecer na igreja. Mas na nossa congregação isso acontece, porque nós não vamos usar de violência, uma vez que é isso que Satanás espera de nós. As nossas armas, elas são espirituais. E nós sabemos contra quem estamos lutando. Nós sabemos quem é que está tentando interferir no culto, quem tenta interferir no nosso momento de oração com Deus. O culto é apenas uma oportunidade que nós temos de maneira coletiva de buscar a face do Senhor. Mas todos nós aqui, no dia de hoje, já fizemos isso em oração. Todos nós, no dia de hoje, já lemos a Bíblia. E como disse o irmão José ontem, sabemos a luta que é para buscar o Senhor em oração, na leitura da palavra. A luta que é em permanecermos fazer o bem, mesmo diante daqueles que nos fazem o mal. Como é muitas vezes nos deparar com pessoas que têm o intuito apenas de nos prejudicar, e apesar disso nós nos portamos com um sentimento de benignidade, com um sentimento de bondade, com um sentimento de paciência, porque sabemos contra quem nós estamos lutando. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo em Efésios 6. Efésios 6. O nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, deixa para nós essa tão sublime lição.
a respeito da verdadeira batalha espiritual, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. É isso que acontece, ciladas do diabo. O diabo nos coloca diante de ciladas. Ele faz isso por meio dos seus servos, que são todos aqueles que não são regenerados. Perceba, dentro da igreja tem vários servos de Satanás. Qualquer pessoa que tenha um relacionamento religioso com Cristo, que não seja um regenerado, que não seja uma pessoa que de fato tenha se arrependido genuinamente, tenha depositado sua fé em Cristo Jesus, é em potencial um servo de Satanás, independentemente da roupa que essa pessoa veste, da linguagem que essa pessoa fala. Se ela não é regenerada, se ela não tem o Espírito Santo, é o espírito do mundo que habita nela. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é isso que o apóstolo Paulo quer falar. Diante dessas pessoas que nos vêm fazer o mal, diante desses enfrentamentos que temos, a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, existem forças espirituais que tentam de todas as formas paralisar a atividade da igreja de Cristo. Nós acabamos de ver aqui um exemplo. Por muitas vezes é um descuido da nossa parte, muitas vezes não temos a devida atenção, não estamos em oração, não estamos percebendo o ambiente espiritual e deixamos que o inimigo encontre espaço no nosso meio. Isso se deve à nossa falta de vigilância. O Senhor Jesus diz: orai e vigiai sem cessar, para não cairdes em tentação. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, vestindo-vos a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Perceba, o apóstolo Paulo sabe qual é o propósito do diabo em relação à igreja: calar a igreja, tirar da igreja a voz do Evangelho. 2 de Coríntios, capítulo 4, rapidamente, vejamos qual o desejo do príncipe deste século. 2 de Coríntios 4. O apóstolo Paulo diz no versículo 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, olha que coisa, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Esse é o propósito. Por que ele não quer que haja evangelho? Porque Satanás se opõe à pregação do evangelho da cruz, porque Satanás se opõe ao verdadeiro evangelho, às verdadeiras e poucas igrejas, aos verdadeiros e fiéis servos de Deus, porque somente pessoas autorizadas por o próprio Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, portadores da mensagem, poderão embater, poderão se jogar, por assim dizer, nessa batalha. Pois o Deus deste século, ele quer cegar o entendimento dos incrédulos, ele quer manter os incrédulos cegos para que possam usá-los, para que possa dizer: vá por ali, vá por aqui, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós como vossos servos por amor de Jesus. Isso é o Evangelho. É isso que o inimigo, que o dragão tenta se opor, lá no capítulo 12. Satanás não quer fechar a porta de todas as igrejas. Muito pelo contrário, existem igrejas que são instrumentos do mal na preparação da chegada do falso profeta e do anticristo. É necessário que o mundo esteja vivendo um período de alta religiosidade para que o falso profeta consiga ter êxito no seu ministério. O mundo vai se voltar a uma falsa religião, usando afirmações falsas para que haja uma preparação para a adoração do anticristo. Aqui nós vamos ver ainda como age o diabo. O próprio Jesus nos mostra uma estratégia diabólica que tem acontecido nas igrejas, e muitas vezes nós não damos a devida atenção. Lucas capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. O espírito imundo, ele sai do homem. Ele pode entrar numa igreja e sair daquele homem, mas isso não significa que ele vai sair absolutamente. Ele vai sair completamente. Ele pode voltar depois. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. É isso que a religiosidade faz. Ela varre, ela ornamenta o interior do homem. Você vê o que é um homem religioso. É um homem que se veste, de maneira socialmente aceita. É uma pessoa que fala de forma socialmente aceita. É uma pessoa que está buscando uma vida politicamente correta. Mas ele diz aqui: e então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. A ideia de 7 é a ideia de algo completo. Piores do que ele, perceba. Os 7 espíritos imundos que vêm depois são piores que aquele primeiro que habitava. E entrando, habitam ali. E esse verbo habitar significa morar. Não significa, eles não vão passar um tempo, não, eles vão habitar ali naquela pessoa. Como se o nosso interior fosse uma casa, que pode ser habitada pelo Espírito Santo, ou pode estar habitada por espíritos imundos. Então ele diz: então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Que coisa, irmãos. Quantas pessoas você vai encontrar na rua? Pessoas que já estiveram na igreja. Pessoas, muitas vezes, conhecemos aqui no CAC, pessoas que já tiveram ministério, já foram pastores, já estiveram no ministério de louvor, já estiveram desempenhando várias funções na igreja, e hoje estão vivendo vidas entregues nas mãos do diabo. Pessoas que muitas vezes estão vivendo vidas agora entregues à imoralidade, à devassidão. Pessoas que já estiveram vivendo em um ambiente religioso. Mas como eu disse a vocês, a religiosidade, ela traz uma falsa paz. Ela traz ao homem uma falsa esperança, um falso sentimento de liberdade. Pessoas que muitas vezes acham que estão salvos porque foram libertos do álcool, foram libertos das drogas, quando na verdade nada disso pode fazer do homem alguém salvo. O homem não é salvo porque ele é livre das drogas. O homem não está salvo porque ele abandonou a vida do álcool. Não. O homem só está salvo quando ele se arrepende. E então ele coloca toda a sua fé em Cristo Jesus. E como disse Jesus a Zaqueu: hoje a salvação entra nessa casa. Como disse o Senhor Jesus àquele leproso, o único dos 10 que voltou a agradecer a Jesus: vai, a tua fé te salvou.
Perceba aqui, vamos abrir aqui no capítulo, irmãos. Capítulo 17 de Lucas. Versículo 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Perceba esses leprosos. José falou para a gente ontem a respeito do leproso que foi curado por Jesus, e nós vimos como logo depois de ser curado por Jesus, ele dá prova de toda a sua desobediência e da sua incredulidade. Não há qualquer comprovação bíblica que aquele homem foi se apresentar aos sacerdotes, como disse o Senhor. Nenhuma comprovação bíblica disso. Muito pelo contrário. Esse homem vai para as pessoas comemorando uma libertação que só aconteceu do ponto de vista físico e não espiritual. E aqui a gente vai ver: mestre, compadece de nós. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Olha a diferença, irmãos. Um dos 10, foram 10, um dos 10, prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Olha que coisa, era samaritano. Mas Jesus já tinha falado com a mulher samaritana. Se lembra no começo do ministério de Jesus, no Evangelho de João? Esse samaritano, então, ele volta, e ele sabe que Jesus é o Messias, e ele volta para agradecê-lo. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te, vai em paz, a tua fé te salvou. Olha a diferença, irmãos, entre salvação e religiosidade, entre o verdadeiro arrependimento e o remorso, entre o interesse que muitas pessoas têm de estar em um ambiente religioso onde possam ser aceitos, e pessoas que verdadeiramente desejam ter suas vidas transformadas por Cristo. Por isso, irmãos, essa peleja não é só nossa, ela vem desde Abel e Caim. Abra, por favor, em 1 de João, primeira carta de João. Versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. É assim que nós vemos, irmãos, uma verdadeira fé e uma falsa fé. A falsa fé sempre vai se levantar contra a fé verdadeira. Ela sempre vai se indignar contra aquilo que nós fazemos aqui. E olha que coisa interessante, ainda nesse livro de 1 de João capítulo 3, a partir do versículo 7 diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então é possível uma pessoa se dizer crente e viver na prática aberta do pecado? É possível uma pessoa se dizer de Deus e viver embriagado? E viver entregue-se ao alcoolismo, na prática da mentira, na prática do roubo? É possível isso? É possível uma pessoa se dizer de Deus e viver abertamente na prática do adultério, na fornicação, na prática de misticismos? Como nós vamos ver, pessoas que muitas vezes estão na igreja, mas estão em sociedades secretas, como a maçonaria.
É possível isso? Claro que não, irmãos. Mas na igreja moderna tudo é possível. Sabemos que Jesus não aceita esse tipo de adoração falsa. Mas ainda assim, a igreja dos nossos dias persevera nessa abominação de maneira obstinada. Filho, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o Filho de Deus se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Percebeu, irmãos? Bastou começar a pregação, a pessoa não fica, não aguenta. Por quê? Porque o diabo não resiste a isso. Por que ele tenta evitar que essa pregação aconteça? Porque é esse tipo de pregação que nos capacita a sairmos da igreja e a vivermos o nosso cristianismo, a saber com quem nós podemos e devemos andar e com quem nós não devemos andar, saber quem são os nossos verdadeiros irmãos e quem não são, porque não pode existir unidade fora da verdade. Então aqui ele diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, não vive, não pode viver na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. E olhe que coisa linda, o apóstolo João está falando daquilo que ele escreve em João capítulo 3, o que Jesus disse a Nicodemos: tem que nascer de novo. Quando você é regenerado, uma semente é plantada em você, como um nascimento de uma criança que nasce e começa a crescer, como uma semente que é plantada e a partir daquele momento ela germina e ela começa a crescer até o ponto de se tornar uma árvore e começar a dar fruto. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. A diferença de quem tem a casa vazia, que vai ser habitada pelo diabo de novo, e de uma maneira muito pior, e de quem tem a casa ocupada. A divina semente está nele. A divina semente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Por isso, irmãos, nós precisamos entender, essa é a luta espiritual que nós estamos travando aqui. Essa é a luta espiritual que nós estamos travando desde que nós plantamos a igreja. É a luta espiritual que nós temos todas as vezes que, de alguma forma, precisamos fazer alguma obra. Quando o Senhor Jesus nos coloca a convidar uma pessoa, quando Jesus nos dá a missão de evangelizar alguém, quando o Senhor Jesus nos concede uma missão de ter algum tipo de ministério na igreja, nós devemos vigiar e orar. Mesmo o meu irmão que está ali sentado na portaria, ele tem que estar vigiando e orando. Estar na portaria de uma igreja é algo muito sério. Então nós precisamos estar preparados. Nós não podemos chegar nesse tipo de embate, irmãos, sem as nossas armas espirituais. Não podemos viver a vida espiritual achando que é uma brincadeira. Não podemos viver a vida espiritual achando que é simplesmente ouvir um sermão hoje, outro sermão amanhã. De vez em quando eu leio a Bíblia, eu faço orações que são mais listas de compras do que oração. Ó Deus, eu quero que o Senhor me dê isso, eu quero que o Senhor me dê aquilo, eu quero que o Senhor me liberte assim, eu quero que o Senhor faça assado. Não representa nenhum tipo de comunhão com Deus, nenhum tipo de arrependimento. A oração de uma pessoa que é arrependida é tão diferente, irmãos. É uma oração que tem lágrimas, que tem contrição. Você chora, você diz: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Essa é uma oração que Jesus fala lá em Lucas 18.
Mas hoje em dia as nossas orações ela parecem muito mais uma lista de compra. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Capítulo 12, versículo 7. Houve uma peleja no céu. Satanás, ele começou a se opor a Deus desde lá do céu. Mas olha que coisa interessante. Deus não tolera rebeldia. Por isso nós temos que tomar cuidado em tolerar aquilo que Deus não tolera. Já havia sido dito isso aqui em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti o tolerares uma mulher que a si mesmo se declara profetiza e não é, mas mente, chamada Jezabel. Eu tenho, porém, contra ti o tolerar. Como nós podemos tolerar o que Deus não tolera? Então houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Quando você lê aqui, irmãos, você percebe que a iniciativa do conflito não foi da parte do dragão, mas é da parte de Miguel. Antes mesmo de Satanás se opor abertamente a Deus no céu, Deus já sabia quais eram os propósitos malignos dele lá. E coloca Miguel para expulsá-lo. Nós vamos ver, por exemplo, que Deus sabia o que Ananias e Safira queriam fazer na igreja, e por isso os matou. Deus sabe de tudo o que nós fazemos. Deus sabe do estado que nós estamos aqui. Deus sabe daqueles que se dizem irmãos e abandonaram a igreja nesse tempo de coronavírus. E o mais assustador, abandonaram a igreja por conta de conselhos ímpios. Eu fico assustado com esse tipo de coisa. Então, houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, e nem mais se achou lugar para eles. Perceba, o mal nunca vai vencer o bem. Ele pode aparentemente triunfar aqui na terra, aparentemente, porque quando um santo é morto, ele não perdeu, ele ganhou, ele foi para o céu. O apóstolo Paulo diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é lucro? Lucro, irmãos, é quando alguma coisa é acrescentada à minha vida. Como um comerciante, ele tem lucro quando ele tem prejuízo ou quando ele ganha? Quando ele ganha. Então Paulo diz: se eu morrer, é lucro. Se eu morrer, eu estou ganhando o privilégio de ir logo para o céu. Então, aqui nós vamos perceber que os cristãos, eles são invencíveis, pois a vitória deles está guardada em Cristo Jesus e, portanto, não pode ser roubada. Por isso que Jesus diz: olha, não ajunte tesouros da terra, porque aqui na terra você pode perder. Aqui na terra você pode perder carro, celular, você pode perder dinheiro, você pode perder tudo, absolutamente tudo que do ponto de vista material pode ser perdido e se desgasta. Mas aquilo que você tem no céu jamais pode ser tirado de você. Por isso ele diz: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa é a nossa realidade, irmãos. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Eu não sei quantos encontros a gente ainda vai ter aqui. Deus pode nos recolher logo, logo. Deus sabe o tempo que essa terra tem. Nós não sabemos.
Por isso nós precisamos estar preparados a todo instante devemos estar preparados para a nossa reunião com o Senhor. Devemos estar o tempo todo examinando a nossa vida, o tempo todo buscando se realmente nós somos de Deus, ou se temos uma vida aparentemente religiosa, aparentemente santa. Quantas pessoas repetem e repetem a frase: eu não preciso ir na igreja para ser crente. Então você precisa ir aonde? Me diga para onde é que você precisa ir. Irmãos, mas se eu for para a igreja, eu vou criar uma confusão com a minha família. Então sabe como é, né? Eu tenho que ter equilíbrio nessas horas. É mesmo. Eu queria abrir com vocês em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, irmãos. Versículo 10. Versículo 9. Mateus 24, 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. A ideia de escandalizar aqui, irmãos, é de voltar atrás. Essa é a ideia de se escandalizar. Então, sabe como é, né? Eu estava indo, mas aí aconteceu essa questão toda aí eu parei de ir. Quando o preço de ser cristão ficou mais caro, aí eu vi que eu não tinha essa fé toda. Deus sabe que eu sou fraco. Não, você não é fraco não. Se você fosse fraco, você estava aqui. Então, nós precisamos entender que nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa época de pandemia, o que tem surgido de gente falando, fique em casa, usando inclusive textos da Bíblia fora do contexto, como Isaías 26. E as pessoas abraçam esse tipo de ideia, por quê? Porque lhes é conveniente. Ninguém está preocupado de fato com o que Cristo espera de nós nesse momento. Qual é o direcionamento de Cristo para nós nesse período? Como uma igreja bíblica, cristocêntrica, deve se posicionar em relação a uma influência cada vez maior do mundo nas nossas decisões. Então, irmãos, é importante que a gente entenda isso. Ainda aqui no Evangelho, agora mais adiante, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. Olha que coisa, é inevitável que venham escândalos. A ideia de escândalos, como eu disse a você, irmãos, literalmente significa colocar uma pedra para a pessoa cair. E escandalizar significa-se tanto tropeçar, quanto essa ideia de retroceder, cair. Então ele diz aqui, é necessário que hajam escândalos. No meio da onde, irmãos? No meio da igreja. É necessário. Então, nessa época que a gente está vivendo, o que a gente tem visto de escândalos, de pessoas se posicionando publicamente, de maneira contrária à Bíblia, na nossa congregação, pessoas dando péssimos testemunhos, evidenciando cada vez mais que nunca fizeram parte da igreja de Cristo. Existe uma igreja visível, nós estamos nos vendo aqui nessa noite, mas existe uma igreja invisível. Quisera eu que todos nós fizéssemos parte dessa igreja, que é formado pela reunião de regenerados, os 4 cantos do mundo,
pessoas que foram alcançadas de fato pelo Espírito Santo, pessoas que se batizaram na fé, pessoas que perseveram na fé, não retrocedem, porque o Senhor Jesus é conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não vamos retroceder, porque o Senhor estará conosco. Então ele diz aqui, é necessário, é inevitável, olha que palavra forte, irmão, é inevitável que pessoas que agem escândalos, é inevitável isso, pessoas que se posicionam, pessoas que têm ministério, pessoas que muitas vezes fazem coisas aparentemente boas, mas ai do homem pelo qual eles vêm, ai do homem, melhor fora que lhe pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Que coisa! Olha, irmãos, uma pedra de moinho é uma pedra enorme que era usada para moer os cereais. E ele diz, olha, era melhor que lhe fora pendurado no pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar. Que coisa! Jesus que está dizendo isso. Será que esse Jesus que está aqui é o Jesus de algumas pessoas que estão na igreja hoje em dia? E diz, Jesus entende o que eu faço, Jesus entende quando eu encho a cara, Jesus sabe que eu não queria beber. Você não queria? E por que bebeu? Alguém lhe amarrou e lhe deu, botou cerveja? Alguém lhe amarrou e injetou droga contra a sua vontade? Então por que você está dizendo que Jesus sabe que você queria viver uma vida santa? Não, meu filho. Jesus sabe como eu queria estar aí com vocês. Sabe? Ele sabe, meu filho. E você devia ter vergonha de dizer isso. Porque se o seu cristianismo não lhe custa nada, ele é falso. O cristianismo dos verdadeiros cristãos lhes custa tudo. O Senhor Jesus diz para nós, renuncie a tudo, depois tome a sua cruz e me siga. Que custou o cristianismo? Percebam, eu não estou dizendo que a nossa salvação custa nada, a salvação é de graça. Mas para entrarmos pela porta estreita e andarmos pelo caminho apertado, é necessário renunciar a tudo antes. Se você ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e sua própria vida mais do que a mim, você não é digno de mim. Está lá escrito em Lucas, capítulo 14. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Percebe, irmãos? Aqui já vai falar depois do nascimento de Cristo. Quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, ele perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. A igreja é perseguida. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. A igreja, por mais que ela seja perseguida, ela permanecerá, independentemente das perseguições e dos tipos de perseguição, ela permanecerá. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Qual é o lugar onde a igreja está segura? O deserto. O deserto aqui simboliza, irmãos, uma oposição em relação às cidades, onde o mundanismo opera. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. A ideia aqui são 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio, eles não são literais, mas eles simbolizam todo esse período de tempo entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Nós estamos vivendo esse período, aonde a serpente, o grande dragão, está perseguindo a igreja. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. A ideia é justamente essa, irmãos.
ele vai tentar inundar todo o ambiente para matar a mulher afogada, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E o que acontece, irmãos? É essa chuva de informações, essa avalanche de teologias que hoje em dia acontece na igreja, onde cada um tem uma opinião. Isso tem destruído a igreja, pelo menos do ponto de vista visível. Como eu disse a vocês, a verdadeira igreja, ela é indestrutível. Mas muitos apostatam, muitos acham que são crentes, quando eles são alcançados por falsas promessas, falsa teologia, e eles então abraçam aquele novo modo de vida, acreditando que são trigo, quando na verdade são joio, acreditando que são ovelhas, quando na verdade são bodes. Esse é o mal que Satanás tem feito. Essa ideia da água, ela vem como um avalanche, como um tsunami, de todas as formas, tentando tragar a pequena igreja. Mas olha que coisa linda. A terra, porém, socorreu a mulher. Deus sempre terá uma porta aberta para a sua igreja. Nós vamos ver isso, por exemplo, na carta à igreja de Filadélfia. A porta que eu abri, ninguém fecha. Eu sei que vocês têm pouca força, mas guardaram a minha palavra e o meu testemunho. Essa é a ideia da igreja. A igreja de todos os tempos, ela sempre foi uma igreja que não tem forças em si mesma. Então, quando nós vemos instituições religiosas poderosas se formando em torno do nome de Cristo, nós começamos a duvidar da veracidade do cristianismo dessas pessoas. Pois para que elas se tornem poderosas nessa sociedade que a gente vive, elas vão ter que negociar uma série de princípios cristãos. Elas vão ter que aceitar, quando não buscar, favores políticos. Elas vão ter que colocar preço, muitas vezes, em atividades religiosas. Elas vão começar a funcionar como uma empresa. A grande parte das igrejas hoje em dia tem um funcionamento muito parecido com empresa, aonde elas têm receita, têm lá os seus empregados, todos eles de carteira assinada, vinculados a um CNPJ específico. Isso é uma grande abominação, quando nós mundanizamos aquilo que é divino. A igreja sempre será uma instituição divina, e todo aquele que tentar se levantar contra isso, está se levantando contra o próprio Cristo. Temos que tomar muito cuidado, irmãos. Por isso, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. A ideia aqui é uma avalanche, tsunami, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. A ideia é sempre, Deus é o socorro bem presente. Como nós vimos lá no livro de 2 Reis, o livramento que Deus envia para o povo de Judá, e mais especificamente para o rei Ezequias, na época do profeta Isaías, quando ele envia um só anjo que mata 185.000 soldados assírios, que ameaçavam o povo de Deus, e chacoteavam do povo de Deus. A terra, porém, socorreu a mulher. Versículo 17. Irou-se o dragão. Perceba, irmãos, toda vez que Satanás se vê frustrado em alguns dos seus intentos, ele vai se enfurecer mais ainda. Não ache que o inimigo que você vence hoje se dará por vencido amanhã. Pode ter certeza, quando você triunfa espiritualmente, em uma batalha espiritual contra o reino das trevas, ele se levantará amanhã contra você com a fúria ainda maior. Por isso que tantas pessoas retrocedem. Pastor, eu fui fazer isso e houve um grande levante na minha casa depois que eu fiz isso, e aí eu já não sei mais se eu vou continuar fazendo isso.
É isso que o inimigo quer. Usar as pessoas para de alguma forma tentar frustrar a nossa devoção e a nossa missão que Cristo tem nos dado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fale para essas pessoas o que é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. De maneira que todo aquele que crê está salvo, mas quem não crê está condenado. É por essa última parte que a igreja verdadeira sempre foi odiada. Todos os apóstolos, com exceção do apóstolo João, foram martirizados por conta dessa mensagem extremamente pesada e exclusivista. O fato de você amar a Deus deve excluir todas as outras divindades da sua vida. Todos os ídolos devem ser destruídos no nosso coração, para que o verdadeiro Deus possa habitar nele. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Então aqui, irmãos, a terra, porém, socorreu a mulher, mas o dragão se ira mais ainda. Irou-se dragão contra a mulher. Perceba, ele não deixa de perseguir. A maldade tem se multiplicado. E qual é o propósito disso? Jesus fala no capítulo 24 de Mateus. Qual é o propósito da multiplicação da maldade? Esfriar o amor de quase todos. Quantas pessoas iniciam na igreja com a mentalidade de fazer a diferença, com a mentalidade de se entregarem verdadeiramente, mas nos primeiros obstáculos retrocedem. É como o solo pedregoso que Jesus fala na parábola do semeador. Aquele solo, ele não encontra raiz, lugar para criar raízes. Ele não pode ter, ele não recebe alimento, mantimento. O que uma planta precisa para crescer? Ela precisa de insumo. Nós vamos ver, por exemplo, o Senhor Jesus dizendo: eu vou adubar, estercar e dar um ano mais, em outra parábola. Uma terra precisa de insumo, mas uma planta precisa de água, de umidade, para que ela possa crescer. E um solo rochoso não pode, não oferece isso. Então, quando o sol vem, o que acontece? Aquele broto, aquela planta que tinha nascido tão rápido, ela morre, ela seca. E Jesus então explica essa parábola e diz: são aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria. Mas vem então a perseguição. E aí eles abandonam. Não é o que está acontecendo agora? Não é o que está acontecendo agora, irmão. Basta uma coisinha como está acontecendo agora. E um monte de gente que se dizia crente, agora já não é mais. Pelo menos não da forma que deveria ser. A gente tem repetido: se Cristo não é tudo, Ele não é nada. Não existe meio termo. Sabe? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Somos nós. O dragão está irado com a igreja desde a sua fundação. O que aconteceu com o fundador da igreja? Quem fundou a igreja? Cristo. A única instituição humana que foi fundada por Deus é a igreja. Então a igreja, seu fundador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi morto, crucificado em uma cruz injustamente. Aquele que lidera a igreja no primeiro momento, o apóstolo Pedro, o que aconteceu com ele? Morto. O apóstolo Paulo, que foi enviado como apóstolo aos gentios, o que aconteceu com ele? Morto. Estevão
separado para servir na igreja, cheio do Espírito Santo. Ele prestava um serviço agradável a Deus entre os irmãos. O que aconteceu com ele? Morto. Nós temos falado muito ultimamente do filho de Policarpo. Foi evangelizado pelo próprio apóstolo João. Na idade de 86 anos, ele foi martirizado na cidade de Esmirna por não negar a sua fé em Cristo Jesus e não prestar culto a César. O governante daquela província tinha instituído adoração a César e Policarpo não aceitou, e por conta disso ele morreu queimado. Então, irmãos, nós não podemos viver o nosso cristianismo esquecendo que existe sobre nós uma grande nuvem de testemunhas. O que está escrito lá em Apocalipse capítulo 12? Apocalipse capítulo 12 vem logo depois do autor da carta aos Hebreus nos apresentar as testemunhas. Abel, Moisés, Enoque. Ele vai dizer, homens que o mundo não era digno. Essas são as testemunhas. Muitos santos que para nós são desconhecidos, mas para Deus são bem conhecidos, porque não retrocederam diante das ameaças. No filme de Policarpo tem um jovenzinho que é o primeiro a morrer. Acho que o nome dele é Germanos. E minha filha me perguntou, né, que ela gosta muito de assistir Policarpo, assiste quase todos os dias, hoje mesmo já assistiu. E ela perguntou, papai, Ana existiu, Germanos existiu? Meu filha, esse personagem Germanos não existiram, mas com certeza existiram crentes como eles. Crentes como eles, que lá em Esmirna sofreram uma grande perseguição, uma perseguição que já tinha sido anunciada anos antes. Quando o apóstolo João recebe do próprio Senhor Jesus a missão de escrever uma carta para Esmirna e diz, olha, vocês serão perseguidos. Satanás colocará vocês em prisões. Sejam fiéis até a morte e darei a vocês a coroa da vida. Sabe o que é mais interessante, irmãos? É que Esmirna era uma cidade muito rica. E numa cidade muito rica tinha uma igreja pobre. Às vezes a gente lê, né? Não, provavelmente a cidade de Esmirna era pobre. Uma cidade de Esmirna riquíssima. Mas tinha uma igreja pobre. Essa é a realidade. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. A cidade de Coríntios era outra cidade rica, famosa, tinha milhares de pessoas, era uma cidade enorme, irmãos. E o apóstolo Paulo diz, olhem para dentro de vocês, vejam se tem ricos, famosos, pessoas sábias segundo o mundo. Não, Deus escolheu as coisas desprezíveis. Deus escolheu aqueles que não são. O próprio Policarpo, irmãos, havia sido escravo, foi liberto. Olha que coisa. Grande parte da igreja no primeiro século, irmãos, era formada por escravos. Nós vamos ver a história de Onésimo, que conhece o apóstolo Paulo depois de fugir do seu patrão Filemon. O apóstolo Paulo evangeliza Onésimo. O apóstolo Paulo conhecia Filemon. Olha que coisa, será que isso é coincidência? Aí o apóstolo Paulo escreve a carta para Filemon. E quem é que vai levar a carta? Onésimo. Trata ele não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. E se alguma coisa ele deu prejuízo, coloca na minha conta. Que coisa linda, uma carta pequenininha. Porque essa carta é tão pequena e pessoal, né? Uma das poucas cartas da Bíblia assim tem um caráter pessoal, tão pessoal, né? A carta de Paulo a Filemon. Para a gente entender isso. Como Deus se preocupa de maneira pessoal com cada um de nós. Como Deus está no controle de tudo.
Houve a conversão de Filemon, houve a conversão de Onésimo, e eles que tinham, né, as suas animosidades agora estavam trabalhando juntos por amor ao Evangelho. É isso que Satanás tanto se ira. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. É esse inimigo que você está enfrentando hoje, que eu também. Nós não estamos enfrentando uma pessoa que chegou aqui alcoolizada. Não, nós estamos enfrentando algo muito maior. Se fosse só uma pessoa alcoolizada, isso era tão fácil de resolver. Da açúcar, da café, da água. Passa o efeito do álcool. Não é contra isso que a gente está lutando. Pessoas, muitas vezes, sem o efeito do álcool. Eu queria abrir aqui, já concluindo. Abra, por favor, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Ora, Satanás entrou em Judas. Irmãos, essa é uma das passagens que mais eu temo na Bíblia. Você vai ver, por exemplo, na Bíblia você vai ver uma legião de demônios possuindo uma pessoa. Mas é a única vez que o príncipe dos demônios entra em alguém, é aqui. Não foi qualquer demônio, irmãos. É o próprio Satanás que entra em Judas. É a única vez que você vai ver isso na Bíblia. Satanás é um nome específico, diferentemente de demônios, de espíritos imundos, que fala de todos esses anjos caídos. Aqui é o príncipe deles, o Deus deste século, o mesmo que havia ido tentar Jesus no início do seu ministério, está vindo agora no final do ministério, tentando dar um golpe em Jesus, usando um amigo próximo de Jesus. Por que eu falo amigo? Porque Jesus chamou Judas de amigo. Judas podia não ser amigo de Jesus, mas Jesus era dele. Amigo, aqui vieste. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, para ficar claro, pois haviam 2 Judas, era um nome bastante comum nessa época. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e ele foi entender-se com os principais sacerdotes. Percebam, irmãos, a iniciativa foi de Judas. Não foram os fariseus que colocaram um preço na cabeça de Jesus. Os fariseus queriam matar Jesus. O pessoal do Sinédrio já havia determinado matar Jesus, mas eles não queriam fazer isso o quê? Publicamente. Eles já haviam tentado em outros momentos e não havia dado certo. O Sinédrio já havia mandado uma vez o guarda prender Jesus, e o que foi que aconteceu? Jesus abriu a porta e diz: ainda não é minha hora. E ele volta e diz: rapaz, ele falou comigo de um jeito que ninguém falou, eu não consegui prender ele não. Tentaram prender Jesus no templo, quando Jesus diz: antes de Abraão existir, eu sou. Tentaram não somente prender Jesus, mas apedrejar ele, e ele se saiu deles. Tentaram lançar Jesus de cima de um monte, abaixo, quando ele pregou na sinagoga da sua cidade natal, Nazaré, da cidade que ele foi criado, né? Porque a cidade que ele nasceu foi Belém. Então aqui a gente percebe, irmão, Satanás nunca desistiu de tentar fazer o mal à vida de Jesus. E uma das coisas que mais dói é quando Satanás usa pessoas próximas para nos trair, para nos dizer coisas perversas. Sabe, irmãos de igreja, irmãos do nosso próprio sangue, às vezes, esposa, como foi o caso da mulher de Jó. Será que ela estava cheia de Deus? Quando ela disse: amaldiçoe esse teu Deus e morre. Será que essa mulher estava cheia do Espírito Santo? Será que a mulher de Ló estava cheia do Espírito Santo quando olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal? Quando usa pessoas próximas para nos fazer mal, como foi o filho de Davi, Absalão, que tentou tomar o trono de Davi, como aquilo doeu ao coração de Davi.
E aqui a gente vai ver, irmãos, Judas, Jesus vai dizer, um daqueles que põe a mão junto comigo no prato. As pessoas comiam diferente do que a gente come, de uma maneira diferente da que a gente come hoje. Hoje cada um tem o seu prato e você serve, né? De repente se tem uma tigela maior e cada um vai lá e coloca a sua quantidade, come no seu prato. Antigamente não, antigamente existiam as tigelas e as pessoas iam se servindo. Normalmente tirava um pedaço de pão, misturava com o que tivesse ali, carne ou qualquer tipo lá de pasta e comia. O cálice também era um cálice que todos bebiam juntos, né? E Jesus diz, é aquele que põe a mão comigo no prato, virou contra mim o seu calcanhar. Olha que coisa, isso já havia sido profetizado centenas de anos antes, está se cumprindo. Este foi entender-se com os principais sacerdotes. Como é que pode haver entendimento com aqueles que querem matar Jesus? Vê, se eu vou me entender com as principais autoridades do país, imagine. Pode haver união entre luz e trevas? Só nesse caso. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram. Olha quando o mundo se alegra. Quando você quer vender Jesus. Você quer alegrar o mundo? Faça isso aqui. O mundo vai se alegrar quando você começar a vender Jesus. Você já viu os shows gospel? Você sabia que nesses shows gospel um monte de ímpio vai? Pessoas que nem são evangélicas, eles gostam. A marcha para Jesus que tem todo ano, que tem gente ímpia que vai, porque o ímpio ele quer o quê? Ele quer furdunço, meu irmão, ele quer, sabe, orgia, ele quer confusão, ele quer gritaria, ele quer oba-oba. Agora imagine a igreja proporcionando isso para o mundo e chamando isso de evangelho. É o que Spurgeon tinha dito há 200 anos atrás, o evangelho no entretenimento. Não é papel da igreja divertir o mundo, irmãos. Nosso papel é abrir os olhos do mundo com uma mensagem extremamente séria. Arrependam-se enquanto é tempo, porque dias virão quando não tereis mais oportunidade de arrepender-se. Judas então alegra os principais sacerdotes e combinaram lhe dar dinheiro. Então você quer dinheiro, meu filho? Aqui é uma ótima oportunidade. Use todo o seu conhecimento bíblico para poder ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Judas usou a intimidade que tinha com Jesus para ganhar dinheiro. Só um apóstolo saberia onde Jesus iria passar a noite. Muitas vezes, eu já disse, os irmãos que mais nos prejudicaram aqui na igreja foram aqueles mais próximos. Pessoas que mais aparentemente se dedicavam ao ministério foram aqueles que mais causaram dano na igreja. Quando retrocederam, né? Quando deram as suas costas ao evangelho e muitas vezes ainda permanecem de maneira obstinada dizendo que são crentes e que ai daquele que julgares, né? Parece que só tem esse versículo na Bíblia. Eu fico assim perplexo. Você quer ver um crente que está zero arrependimento? É quando ele vai lá para Mateus e diz: olha, não julgares. Aí, meu filho, aí é zero arrependimento. Porque uma pessoa que está arrependida, ele mesmo se julga e se culpa. Sou eu, Senhor. Eu sou o pecador, o principal de todos. Não foi o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo disse: olha, não me julguem, viu? Eu sou o maior pecador que eu conheço. Amém. Vamos continuar a conversa? Eu sou o maior pecador que eu conheço. E por isso eu deixo para trás as coisas que passam. Estou buscando viver esse aperfeiçoamento no Espírito que Cristo providencia para os verdadeiros crentes. Mas quando você vê uma pessoa que não quer nada com Jesus, ela olha para você e diz: varão, não me julgue. Meu filho,
todos seremos julgados pela palavra de Deus. Se eu não julgar você, eu não te amo. Eu preciso julgar o seu comportamento e lhe advertir quando esse comportamento for errado. Quem aqui, irmão, já teve um cisco no olho? Você acha que é bom ter um cisco no olho? Todos os dias não, né? Mas vira e mexe eu tenho que tirar o cisco de alguém, das minhas filhas, né? Entra uma poeirinha, aí ela virou hoje, ó, né? Aí sai. Você acha que ter um cisco no olho é algo bom? Acha? Mas cadê o pessoal que já tirou a trave do seu? Ninguém quer tirar a trave do seu para poder ajudar o irmão. Aqui é assim, ó varão, você fica no seu pecado, eu fico no meu, e a gente anda junto num caminho de pecado, amém? Aqui não, meu filho. Só se for em outro lugar. Aqui, se eu ver você pecando, eu vou dizer, e se Deus mandar, eu vou dizer do púlpito mesmo. E se achar ruim, meu filho, é um problema seu e do demônio que está lhe influenciando. Porque só quem acha ruim ser exortado é quem quer permanecer em pecado. Se você quer saber sobre isso, pergunte a Davi. Como foi que ele tratou Natan? Muito bem, depois de Natan exortar ele. Ó, você está errado. E outra coisa, tem gente que diz, pastor, realmente eu estou errado, e amanhã eu volto a fazer a mesma coisa. Meu filho, se você está errado, você tem que parar de fazer o que você disse que está errado. Mas eu não consigo. Como assim você não consegue? Corta a mão. Arranca o olho. O que está impedindo você de viver uma vida santa? Então temos que tomar muito cuidado, irmãos. Os Judas estão por aí, dentro da igreja. E perceba, viu? Judas não fica feliz em igreja falsa. Judas só entra em igreja que tem Jesus. Judas não vai para a igreja do falso evangelho não, meu irmão. Vai logo se habituando com os Iscariotes. Iscariotes não quer falsa igreja, meu filho, porque o papel dele é o quê? Trazer dificuldade à verdadeira igreja. Então você se prepare, meu filho, para ser traído, mal falado. A pessoa diz assim, eu vou matar esse pastor. Eu digo, meu filho, pega uma senha. Para você fazer isso, tem que pegar uma senha primeiro. Porque tem gente que está antes de você. Que diz, olha, você veio quer me bater? Tem gente que respeitar a fila. Já tem gente que está com essa vontade há um tempão. Aí você vê assim, fura a fila. Irou-se o dragão contra a mulher. Se você é crente, meu filho, Satanás te odeia. Satanás sabe o seu nome se você é crente, sabia disso? Eu sei quem é Paulo. Rapaz, conhecidos pelos demônios. Rapaz, aquele Paulo, a gente já tentou de todas as formas, rapaz, fazer com que ele retroceda. A gente já tentou dessa forma, a gente tentou daquela. Que Paulo é esse? Imagina. Glória a Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. O inimigo que você tem que pelejar hoje é esse daqui. Sabe o que ele mais tem usado para os cristãos? O medo da morte. Né? O pessoal não tem medo de ficar doente do coronavírus. O pessoal tem medo de morrer. Porque desde o começo que surgiu esse vírus, se divulgou essa ideia. Eu não estou dizendo que essa ideia é falsa, irmão, não me entendo errado, que essa é uma enfermidade extremamente séria, principalmente para um determinado grupo, né? Pessoas com problemas cardíacos e respiratórios crônicos, e aí pessoas mais idosas, né? E a taxa de mortalidade desse grupo é uma taxa alta. E também se preocupa muito com a questão dos hospitais não terem condição de receber todos os doentes de vez e faltar aparelhagem e cuidado para com as pessoas que fiquem doentes. Esse é o medo. Então você diz assim, fulano, fique em casa. Por que ficar em casa? Porque
Porque você vai ver, por exemplo, o chefe da campanha contra o coronavírus, ou o líder, né, que está liderando lá o combate contra o coronavírus em São Paulo, ele pegou a doença. Depois de 15 dias, ele já voltou ao posto dele. Ele ficou 15 dias, ele disse que foi difícil, que alguns dias foi complicado. Davi Wip, um negócio assim o nome dele. Então, é uma virose, por isso que o coronavírus é um vírus, né, uma virose, e ele entra como se fosse aparentemente uma gripe comum, mas atinge os pulmões. Em alguns casos, ocasiona, né, uma espécie de pneumonia, a ponto da pessoa precisar ser entubada, entrar naqueles famosos respiradores, né, que está faltando, e por conta disso muitas pessoas estão vindo a óbito. Então uma pessoa não tem medo de pegar o coronavírus, porque ela tem medo de quê? De morrer. Agora, isso é algo que um cristão deva deixar vencer a ele, ou é algo que a gente deve lutar contra? É como, por exemplo, meu filho, eu tenho medo de avião. Eu nunca menti para ninguém aqui, não. Pastor, se eu tenho medo de avião, eu me pego de medo. Se eu souber que eu tenho que viajar de avião daqui a um mês, eu vou ficar um mês sem dormir, provavelmente. Então, mas se Deus disser, você vai ter que pregar em tal lugar, e você vai de avião, eu vou fazer o quê? Não, vou mandar outro em meu lugar, viu, pai? Não, meu filho, eu vou ter que vencer o medo. Eu tenho fobia de lugares apertados, e recentemente eu precisei fazer uma ressonância. Meu filho, aquele negócio parece um enterro. Para quem é magrinho é até tranquilo, né? O camarada do tamanho de vidro, meu filho, fica ali, fica afogado. Mas eu entro, meu filho, o braço já fica batendo na parede. Você está confortável? Confortável como, meu filho, aqui? E eu tenho muito medo de lugares apertados, mas eu precisei fazer. Foi o que eu fiz, orei. Porque o tempo todo orando, meu filho, fechado assim. E aquele pastor, que negócio é bom? Eu digo, meu filho, é bom não. Eu não desejo que o meu pior inimigo, né? Então, quando você tem algo que você sente medo, você não pode deixar que aquilo te domine. Então, por que eu tenho me levantado e dito para as pessoas que está errado o comportamento de muitos irmãos? E eu estou chamando de irmão ainda porque eu tenho fé. Porque eu tenho dito que está sendo errado o comportamento de muitos irmãos. Porque essas pessoas estão com medo da morte, estão deixando esse medo vencê-las. Então, são pessoas que pararam de lutar. Um cristão não pode parar de lutar. Porque, meu filho, se você levantar a bandeirinha branca para Satanás, ele não tem dois alvos com ele não, meu filho. Ele vai vir com toda a fúria e vai passar por cima de você. Então essas pessoas, elas já estão o quê? Subjugadas. A gente teve a oportunidade de ver isso de maneira muito visível no filme O Peregrino. John Bunyan colocou isso, pois eu acredito que tudo que John Bunyan colocou naquele livro eram experiências que ele mesmo passava enquanto cristãos e que nós passamos também. E ele vai dizer que tem o castelo da dúvida, e quem reina lá? O gigante desespero. Essas pessoas que saíram da igreja com medo do coronavírus, elas estão lá. E eu espero que essa pregação dê a elas a chave da promessa, para que elas possam sair. Olhe, tem uma hora que cristão fala, é melhor morrer do que ficar nesse castelo. Depois ele diz, que estúpido eu fui. Esse tempo todo estava com a chave aqui na mão. Olha, irmãos, olha o que a gente está fazendo aqui. Por que a gente está pregando? Porque a gente também tem medo. Aleluia. A gente também tem. Se tem uma pessoa que é medrosa, meu filho, sou eu. Mas a gente tem que vencer todo medo. Medo não resolve o problema, irmãos. Medo só aumenta o problema. Cada vez que a gente retrocede por conta do medo, a gente está dando espaço para Satanás na nossa vida. É ele que gosta do medo. Por isso que o apóstolo Pedro diz, sede sóbrio e vigiai. Pois Satanás é como um ladrão, como um leão que ruge. Por que ele está rugindo? Para você ficar com medo. Ele não é um leão, ele é um dragão. Quem é o leão? Jesus Cristo.
Ele é o leão da tribo de Judá. Mas Satanás é um dragão. Mas contra o leão ele não pode nada. Por isso, irmãos, é necessário que nós vençamos os nossos medos. Todos eles. Não deixe que o seu medo te domine. Pois o seu medo não é maior do que Cristo. O pequeno Davi venceu o grande Golias. Por quê? Porque ele não teve medo. Glória a Deus. Será que Deus não podia usar outras pessoas? Podia, mas ninguém estava lá com o espírito que Davi tinha. Deus podia usar os irmãos de Davi. Se lembra quando Samuel chegou para ungir Davi? Aleluia. Tinha todo mundo cara de rei, Samuel falou. Era todo mundo forte, bonito. E Deus dizendo, não é nenhum desses aí. A ponto de Samuel ficar sem graça. E dizer, Jessé, você tem mais algum filho? Porque Deus está dizendo que não é nenhum desses aqui. Ah, mas eu tenho um aí. Mas eu achei que ele nem contava, porque ele ainda é um garoto, ele está tomando conta das ovelhas. Manda buscar ele, meu filho. O negócio aqui não vai começar enquanto ele não chegar. E a mesma coisa lá, Golias ficou 40 dias afrontando o povo de Deus, e o povo de Deus morrendo de medo. Agora vê se pode, irmãos. O povo de Deus que tinha um passado com pessoas como Moisés, Josué, Gideão, um passado tão glorioso. Quando Deus já tinha derrubado as muralhas de Jericó, Deus já tinha feito tantas coisas por meio dos seus servos. Não tem nenhum homem aqui nessa igreja não, é? Rapaz, a pessoa fala isso comigo, eu fico, sabe? Igual no meu espírito de Davi. Porque se é uma coisa que tem faltado hoje para a igreja, é homem. Na igreja você tem moleque. Na igreja você tem, pessoas muitas vezes em cima do muro, mas homem mesmo está faltando. Homem com H maiúsculo. E uma das coisas que o homem tem que ter é a sua masculinidade. E aí o que foi? Negócio de homem falar fino. E o pessoal estava dizendo, pastor, por que o senhor pega gritando? O senhor devia falar mais assim, né? Calmo. Meu filho, eu sou homem. E aí, bom dia. Isso não, meu filho. Nós somos pessoas amistosas, mas aqui a gente tem que entender que existe homem aqui. Como é que era Elias lá? Não tinha conversa com Elias não, meu filho. Chegou lá diante de Acabe, o negócio é o seguinte, não vai chover, até que eu digo que vai chover. Ele chegou lá e destruiu os ídolos tudo e foi embora. Rapaz, vai de perto com Elias não, viu? E no desenho bíblico diz que Elias andava com a peixeira. Elias matou 400 profetas de Baal, meu filho. Tinha conversa com Elias não, meu filho. É homem. A igreja precisa hoje, gente, é de homem. Por que muitas mulheres estão avocando para si a autoridade que é de homem? Porque não tem homem. E muitas vezes Deus vai usar mulheres como Jezabel na nossa vida. E a gente vai ter que resistir. Mulheres como Dalila. Eu fico com você se você me disser os seus segredos. Meu filho, o meu segredo é que eu tenho fé em Deus. E aí? Você não tem fé em Deus? Você vai para o inferno. Mas eu sou sua esposa. Não interessa. Salvação é o quê? Individual. Estou orando por você todo dia, toda noite. Sem arrependimento, não entra lá. Homem. Para essa guerra. Quem é que luta na guerra? Homens. As mulheres também entram nessa batalha espiritual, mas uma igreja liderada por homens, que estão na linha de frente, pelo menos deveriam. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Percebeu? Nunca vai se apartar uma da outra.
guardar os mandamentos de Deus e viver esses mandamentos. É isso que significa, e tem o testemunho de Jesus. O que foi que Jesus fez? Ele veio e cumpriu toda a lei. Ele mostrou que era possível andar pelo caminho santo na companhia dele. Porque sem mim nada podeis fazer, mas com Cristo nós podemos viver vidas santas. Nós podemos e iremos triunfar diante de todas as adversidades. Quando Lázaro morreu, ele foi para onde? Amém. Lucas 18, Lucas 16, Lázaro foi para onde? Amém, Jesus. Muita gente pensou, rapaz, aquele miserável do Lázaro. Deus enviou. Você já imaginou? Uma comissão de anjos. Precisava isso, rapaz? Não. Mas Deus quis. Pois aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Deus abate o soberbo, mas concede graça aos humildes. Sabe qual é o pecado, irmãos? Junto com outros, é lógico, mas um dos pecados que se agrega com essas pessoas que retrocedem da fé verdadeira, a soberba. E a maior soberba de todas é achar que você não precisa cumprir a Bíblia para entrar no céu. Não foi isso que ignorância falou? Não, eu vou entrar no céu, estou aqui no caminho, eu vou chegar lá na porta, vou bater e vão me deixar entrar. Bom, não. Você guardava os mandamentos de Deus? Você guardava o testemunho de Jesus? Você quer fazer o que no céu? Meu filho, se você não está suportando uma perseguição dessa de coronavírus, o que Cristo é para você? Me diga aí. Qual é a identificação entre você e os mártires? Porque o céu é para todo mundo, meu filho, que vive da forma correta. Tem um desses autores do passado que ele diz: olhe, nem todo mundo vai ter uma morte de mártir, mas todo mundo tem que viver como mártir. Jesus nos chamou como mártir, sabia? Essa é a palavra no grego que está lá em Atos capítulo 1. E sereis minhas testemunhas. Essa palavra, mártir. Testemunhar até a morte, se for preciso. Eu não vou mudar a versão da verdade por conta das ameaças, como foi no caso de Policarpo. Queriam que ele mudasse, que dissesse: não é só Cristo que é Deus, não, o César também deve ser adorado. Pronto, fica Jesus num pedestal e fica César no outro, está tudo tranquilo. Olha o dedinho. Ou não, meu filho? Teve muitas pessoas que retrocederam da fé porque ficaram com medo da morte. Onde é que está a Bíblia, irmãos? Daniel. Vocês já leram o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês acham que em toda a Babilônia só tinha 3 judeus? Vá lá ler o livro de Crônicas, o livro de Reis, e ver a quantidade de milhares de judeus que foram levados escravos para a Babilônia, juntamente com esses meninos. Quando Nabucodonosor botou aquela estátua, meu filho, estava lotado de gente naquela planície. A estátua enorme. Todo mundo dobrou o joelho. Milhares de judeus ali. 3 judeuzinhos, meu filho. Esse joelho aqui, ó, só se dobra a Deus. Eles não temeram a morte. Um monte de gente ficou com medo de ser lançado na fornalha. Porque olha, o que foi que ele fez? Nabucodonosor botou a estátua, tinha lá o seu trono. Se você entrar na internet, tem os desenhos bíblicos, os desenhos mesmo, os decalques, que mostram bem essa cena. E eu acho que tem um desenho bíblico também. Ficava lá a estátua, tinha lá o trono onde ele ficava lá, vendo todo mundo adorar a estátua dele.
e do lado da estátua tinha fornalha. Olha, se não me adorar, olha o que vai acontecer com você aqui, ó. Fornalha. E os guardas lá, tudo lá, ó, doido para lançar um. E aí todo mundo, quem ficou em pé, meu filho? Eu tenho família, pastor. Pastor, eu sou cardíaco. Eu também sou, irmão. Pastor, eu não posso não, pastor. Eu tenho problema respiratório, eu também tenho, irmão. Mas pastor, como é que vai ser esse negócio? Se eu morrer queimado aqui, aí como é que vai ser? Tome-lhe joelho dobrado. Mas teve 3 judeus, meu filho, que disseram: esse joelho aqui não. Sadraque, Isaque e Abednego. E eles disseram que você pode até ameaçar a gente, e Deus, o Deus que eu sirvo, pode me livrar. Percebeu? Ele não disse que Deus livraria ele, não. Pode, mas se ele não me livrar, a gente não vai adorar. Não adianta. Não adianta tocar esses tambor aí, tem tambor comigo certo. E aí, o que foi que aconteceu? O rei ficou tão irado que mandou acender 7 vezes. Precisava isso, meu filho. Do jeito que estava, já queimava. Mas é aquela ira que a gente vê aqui no diabo. Acende 7 vezes mais essa fornalha aí, bota aí, sabe, a madeira para essa fornalha ficar bem quente aí. Acende, bota o termostato aí no máximo. Estava tão quente a fornalha que os guardas que lançaram eles foram queimados com a chama. Já imaginou isso? Os guardas que jogaram eles dentro morreram queimados. Por isso, ó, se alguém mandar você fazer um mal a um servo de Deus, não vá não. Nabucodonosor não morreu dessa vez não, mas os guardas que obedeceram ele morreu. E quem é que estava lá? Uma teofania. No dia mais difícil da vida deles, eles viram o rei. E aí o negócio da Nabucodonosor começou a abrir o olho assim, a pensar que essa fumaça daqui, o que está acontecendo? Eu botei 3, tem 4 lá. E o quarto parece com o filho dos deuses. Isso é Deus, irmão. Você acha que vocês que têm sido fiéis a Deus nesse período de coronavírus vão sair da mesma forma? Não, se o Deus da Bíblia é real. A Bíblia diz que a fé é aquilo que a gente não vê, é a certeza daquilo que a gente espera. Portanto, todo aquele que se aproxima de Deus precisa saber que Ele existe e que Ele é galardoador. A palavra galardoar significa presentear. Ele é presenteador de todos aqueles que o buscam. Você acha que você vai sair da mesma forma? Vai não. É isso que a gente tem que crer, irmãos. Independentemente das injúrias e calúnias que virão, porque fazem parte da promessa. E vocês serão injuriados, caluniados, terão ódio mortal de vocês. Não foi o que está escrito? Olha quem é que está com ódio da gente, meu filho. É o dragão. Você quer ficar de bem com ele? Você quer ficar de boa com o dragão? Não, meu filho. Então, que o Senhor nos ajude. Nós vivemos uma guerra que nos precede e que provavelmente irá durar mesmo depois da nossa vida, se Jesus não voltar antes. Essa luta iniciou-se no céu e vai terminar quando o Rei do céu descer aqui para a terra. E nós precisamos pelejar a peleja da fé. O apóstolo Paulo, quando está se despedindo, ele diz: eu combati o bom combate. Eu e você estamos sendo chamados para esse combate. Quando alguém te ligar, quando alguém te mandar uma mensagem, quando alguém tentar te influenciar na sua casa, fora dela, no seu trabalho, quando o próprio Satanás, por meio de dardos inflamados, tentar te tirar de perto de Deus,
resista. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa promessa sempre se cumpriu e se cumprirá na vida daqueles que são de Cristo. Ó Deus, nós oramos nessa noite, confiantes de que o Senhor é fiel, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós queremos na Tua presença, Senhor, no nosso meio. Foi o Senhor que disse que nós passaríamos por momentos difíceis, como iniciou o culto de hoje, uma dificuldade inesperada, mas necessária para a nossa maturidade espiritual, para o nosso amadurecimento. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos esses dias de maneira que o Senhor seja glorificado, Senhor. Ó Senhor Jesus, glorifica o Teu nome, Senhor, tanto nos nossos livramentos quanto nos nossos sofrimentos, Senhor. Que o Senhor seja glorificado, Senhor, por meio de todas as nossas ações. Se necessário for, e venhamos a padecer, Senhor, que o Senhor nos dê graça para glorificarmos o Teu nome, também em meio aos sofrimentos maiores. Se o Senhor nos mandar o escape, Senhor, que o Senhor nos dê graça de não nos esquecermos do Senhor em tempos de paz. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a quer vivamos, quer morramos, e façamos tudo para a Tua glória, Senhor. Que tudo seja feito, Senhor Jesus, de uma maneira que o Teu nome seja conhecido, que aqueles que verdadeiramente são Seus tenham a sua fé edificada e estejam cada vez mais preparados para o nosso grande encontro naquele grande dia. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos aqui na terra, mas cada vez mais, Senhor, buscando as coisas que são do alto, porque são elas que valem a pena ser buscadas, pois são eternas. Abençoa a nossa congregação, Senhor. Dai-nos força para guardarmos os Teus mandamentos e termos um testemunho fiel, mesmo diante das adversidades, Senhor. Nos ajuda também, Deus, a fazermos o bem, a não nos cansarmos de fazer o bem, Senhor. Dai-nos um direcionamento claro, Senhor, para que possamos cada vez mais, Senhor, fazer a obra que o Senhor nos constituiu a fazer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Salve-se mutuamente com um olhar santo e não se esqueça de dizer para você mesmo: o diabo é real, mas Deus é mais real ainda.